Irmãos, na semana passada nós falamos aqui sobre a perspectiva escatológica de Paulo, observando os escritos, os 3 documentos que nós temos no Novo Testamento, mas o assunto ficou incompleto. Eu fiquei me sentindo tentado de estender o assunto para mais umas 2 semanas. Nós não temos condições de fazermos isso. Mas o material que estava incompleto eu terminei e mandei para o grupo de WhatsApp, tá? Esse material ele está sendo preparado, todos os materiais que eu estou escrevendo eles estão sendo preparados para nós entregarmos uma apostila no final do nosso curso, vocês já sabem disso. Hoje eu tive a notícia da Renata, que é da nossa sala, que está fazendo a revisão. Ela, assim, a primeira parte de textos ela já fez a revisão. Agora eu vou passar alguns textos últimos que eu escrevi. Depois que eu mandei para ela, eu já tinha escrito, e eu espero que no máximo em 2 semanas já tenhamos todo o material escrito, tudo preparado, revisado. Vou solicitar o ISBN, o Registro da Biblioteca Nacional, vamos fazer uma apostila, ela não será comercializada, a nossa intenção é de produzir um material e doar para essa sala. Tá? Então vamos ver se a gente consegue cumprir esse propósito nosso aí. Vai ser um material bom, para você revisar todo o conteúdo. Nem todos estiveram aqui nas semanas anteriores, então terá a oportunidade de fazer uma revisão e até usar esse material para lecionar, ensinar em outras ocasiões, em outros ambientes também. Bom, isso é uma bênção que Deus está nos dando. Hoje o nosso assunto será a respeito da perspectiva de Paulo, a perspectiva missionária de Paulo, missiológica de Paulo, e nós vamos aqui tratar esse assunto. Não sei se dará tempo, mas em função do nosso tempo que é bastante limitado, também não será possível ler todas as passagens, vamos ver talvez 1 ou 2 passagens só bíblicas, tá bom? E aí o material já está no grupo do WhatsApp, se você tem acesso, pode abrir para acompanhar, tablets e tudo mais, para você não ficar totalmente perdido. Então, antes de nós começarmos, eu fiz aqui só uma notinha mesmo de introdução, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, nos dando compreensão e também a motivação e as decisões desse assunto que nós precisamos tomar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de livremente estudarmos a Tua Palavra e dela extrairmos, ó Pai, as lições que são totalmente aplicáveis à nossa vida. Um assunto como esse é um assunto realmente bastante urgente e muito pessoal. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos edifique, nos motive, nos ajude a tomar as decisões certas, Pai, de te servir. Seja aqui, seja acolá, não importa. Onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos colocar, só queremos ser usados pelo Senhor. Só queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para que o Senhor reflita a Tua glória em nós e através daquilo que podemos fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, não há dúvidas que Paulo foi o maior missionário da história do cristianismo. Não apenas pelos seus registros no Novo Testamento, os 13 documentos entre 27, 13 pertencem a ele, 13 epístolas e cartas, mas também pela desbravadora obra missionária entre os gentios, mesmo em contextos rigorosamente hostis à pregação do Evangelho. Sua teologia edifica a igreja, suas pregações inspiram pregadores, suas perspectivas missionárias são objetos de estudos missiológicos exaustivos. É muito difícil hoje você fazer um curso missionário e Paulo não ser analisado. A teologia dele, as estratégias dele, os métodos dele, ele ainda é e continuará sendo bastante examinado. Seu compromisso com a fé e a evangelização são um exemplo a todos os verdadeiros discípulos de Cristo. Você quer saber como ser um discípulo de Cristo? Você tem o apóstolo Paulo como um dos exemplos bíblicos por causa da sua fé e também do seu compromisso de servir a Deus até as últimas consequências. O objetivo aqui será analisar a sua compreensão a respeito do trabalho missionário que realizou. Com isso, pretendemos estabelecer parâmetros bíblicos bem definidos acerca da responsabilidade que a igreja cristã de nossos dias tem para com a evangelização do mundo. E ainda motivar aqueles que desejam glorificar a Deus com suas vidas a dar os primeiros passos em obediência ao mandato de testemunhar Jesus Cristo
quer seja oportuno ou não, como Paulo diz lá a Timóteo, na sua segunda epístola, onde está e para onde foi enviado. Nossa análise se limitará apenas 3 tópicos: a compreensão paulina sobre o Evangelho, sobre a missão e sobre as estratégias. E a lógica que nós usamos aqui para definir esses tópicos é a seguinte: o Evangelho era a sua causa, tudo faço por causa do Evangelho. A missão era o seu objetivo, ele cumprir cabalmente o ministério que Deus lhe confiou. E as estratégias eram os meios pelos quais Paulo realizava a sua missão. Com essa estrutura, pretendemos oferecer uma abrangência suficiente da missologia de Paulo, evitando superficializar o entendimento em razão da necessidade de brevidade. Então, nós vamos analisar cada um desses 3 itens aqui. Primeiro, qual era a compreensão paulina a respeito do Evangelho. Em Romanos, a carta magna, teológica, que nós temos nos escritos paulinos, em Romanos, Paulo afirmou categoricamente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Lá no capítulo 10, verso 17, ele continua: e que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então, a pregação ela deve ser fundamentada, definida, ela deve ser organizada, ela deve repercutir aquilo que Cristo ensinou. Então, uma vez que nós comunicamos a palavra de Cristo, a fé, então, ela é transmitida àqueles que ouvem. Paulo acreditava que é pela pregação que a fé é depositada no coração dos ouvintes. Sua teologia indicava que o propósito central da missão de Deus pela igreja é revelar Cristo ao mundo através da pregação do Evangelho. Ele diz isso em Gálatas 1, 15 a 16. Embora importantes na cosmovisão bíblica, o propósito não é o de realizar obras sociais, assistenciais, fraternais, políticas ou esportivas que muitas igrejas usam como a prerrogativa de evangelização. Tá? Repetindo, isso é importante para a cosmovisão cristã, fazem parte da vida humana, da sociedade, precisam ser contemplados pela igreja, mas nós não podemos definir que a missão da igreja é a realização dessas obras. Certo? Mas sim, a clara comunicação do mistério de Cristo, outrora oculto, mas revelado pelos apóstolos. Não pelos apostólicos, como está aí, mas pelos apóstolos. Ou seja, a missão central da igreja é a comunicação do Evangelho. É dizer ao mundo que Cristo veio, porque Ele veio, quem somos diante dEle, o que aguarda, o que aconteceu conosco por causa do pecado, e o que acontecerá no dia de Cristo. Dizer que Ele morreu, mas foi sepultado, mas Ele ressuscitou de dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e hoje Ele está sentado na presença de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Esta mensagem precisa ser comunicada com fidelidade. Essa é a missão da igreja. É para isso que nós somos chamados por Deus, para, como ouvimos hoje de manhã, levarmos a mensagem do Evangelho, chamando as pessoas para, diante dessa comunicação, se arrependerem dos seus pecados. Paulo acreditava que, ao comunicar clara e fielmente a palavra de Cristo, os eleitos seriam chamados. 1 Coríntios 1, 21 a 24. E receberiam o Espírito Santo, Gálatas capítulo 3. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo vem sobre aqueles para os quais Cristo morreu. Por isso, reivindicou o envio de pregadores do Evangelho aos que ainda não ouviram, para que, ouvindo, pudessem crer, invocar, ou seja, confessar e serem salvos. Romanos capítulo 10, versos 9 ao verso 15. Vocês conhecem bem aquele texto, né? Que como eles invocarão se eles não ouvirem? Como eles ouvirão se ninguém pregou para eles? E como crerão, né? Crerão se não ouvirem o Evangelho? E como ouvirão se não forem enviados? Tá? Então Paulo reivindicou a necessidade de enviar pregadores fiéis, para que o Evangelho, uma vez pregado,
as pessoas pudessem crer e por Deus serem salvas. Sendo ele o poder de Deus para a salvação, não pode ser contido pela timidez, medo, egoísmo ou procrastinação da igreja. Embora, vamos ver aqui. Pelo contrário, deve ser divulgado por meio de crentes fiéis a doutrina apostólica ao mundo inteiro. Atos 1, verso 8. Então, o Evangelho, ele deveria ser a luz daquilo que o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos, deveria ser pregado em Jerusalém, que era a sede do testemunho de Cristo, foi ali que tudo aconteceu. Tá? Então, a partir dali, o Evangelho deveria chegar até os confins da terra, ou seja, até onde ele ainda não chegou. Começou em Jerusalém e o objetivo final é os confins da terra. Esse objetivo ainda não foi alcançado na sua plenitude. Quando ele for alcançado na sua plenitude, segundo o autor Mateus, quando ele for alcançado na sua plenitude, Cristo voltará. Tá? Cristo voltará. Ainda todos os eleitos não foram chamados. O Evangelho ainda não chegou até aqueles que Deus pretendeu através da igreja. E essa missão continua e nós temos esse desafio diante de nós, de levar o Evangelho ao máximo possível de pessoas. Então, essa era a compreensão do apóstolo Paulo. Paulo entendia que o Evangelho era a causa. E isso justificava tudo. Justificava todo o esforço, justificava toda a perseverança, enfrentar os seus inimigos, passar por privações, como ele descreve lá em 2 Coríntios capítulo 11. Agora, em segundo lugar, compreensão paulina a respeito da missão. O que Paulo entendia a respeito da missão? Paulo cumpria seu ministério pela consciência do chamado que recebeu de Cristo, como afirmou: me enviou Cristo para pregar o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Essa certeza de ter sido chamado pela vontade de Deus, ele diz que é apóstolo, chamado segundo a vontade de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, e separado antes mesmo do seu nascimento, Gálatas 1, 15, 16. Interessante esse detalhe. Paulo reconhece que ele foi chamado por Deus, mas que a decisão desse chamado aconteceu antes mesmo do seu nascimento. Né? De quem nós nos lembramos da Escritura? De Jeremias, o profeta Jeremias, que foi chamado antes mesmo dele ter nascido. E aqui nós temos um entendimento muito claro das Escrituras, que a nossa vida ela existe por propósitos muito profundos e muito além do que nós podemos compreender. Antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Isso é muito claro na consciência do apóstolo Paulo. Ele tinha sido chamado antes mesmo do seu nascimento. E o que ele estava cumprindo era, na verdade, nada mais, nada menos do que a vontade de Deus que havia sido estabelecida para a sua vida. Ele entendia que esse chamado, essa consciência a respeito do seu chamado, serviu como uma base sólida para o seu ministério, justificando os seus esforços, a perseverança em meio às tribulações e perseguições, e a autoridade para ensinar a doutrina de modo distinto dos crentes comuns da igreja. Todos nós somos chamados a ensinar, mas Paulo se via, à luz dessa consciência vocacional, numa condição bem diferenciada, até porque ele estava sob a inspiração do Espírito Santo. Então, por essa consciência que ele, com autoridade, ele ensinava a igreja. É que ele enfrentava os seus inimigos. E que ele chega até a corrigir o apóstolo Pedro, um dos mais renomados apóstolos daquele período. Então, Paulo fazia isso com autoridade por causa da consciência que ele tinha, a autoridade que ele havia recebido da parte de Deus. Ele ensinava e ele tinha essa consciência que havia sido chamado. Por causa dessa consciência, sim. Essa concepção que Paulo tem da missão, ela é um ato personalíssimo ou todo cristão deve ter esse mesmo sentimento? Não todos. Eu até coloquei aqui várias passagens que se encontram no nosso texto. Paulo, ao afirmar essa consciência, nessas passagens que nós vimos aqui, 1 Coríntios 1, Gálatas, quando ele fala que foi chamado antes mesmo do seu nascimento, quando ele fala que ele é o menor dos apóstolos, como que nascido fora do tempo,
e o próprio Pedro reconhece que os escritos de Paulo são inspirados, ele equipara os escritos de Paulo como sendo com as próprias escrituras e diz que as pessoas que estavam deturpando os escritos de Paulo estavam deturpando as próprias escrituras. Então havia uma consciência dentro do colegiado apostólico, isso é reconhecido em Gálatas capítulo 2, quando eles separam Paulo para o ministério entre os gentios, eles reconhecem que Paulo é uma pessoa chamada de modo muito especial. Paulo tem essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz para Timóteo, olha, você deve receber com fidelidade aquilo que eu estou ensinando e você deve ensinar a outros para que ensinem outros. Então, ele entende que os crentes, eles devem repercutir o Evangelho, eles devem ensinar, mas ele também se via numa condição diferenciada, como ele mesmo diz em Efésios capítulo 4, que Deus soberanamente distribuiu dons para edificação, e aí ele dá uma ordem. Primeiramente ele chamou apóstolos e profetas. Então existe uma categoria de autoridade para ensinar a igreja na concepção paulina que distingue dos crentes comuns. Né? Até porque Paulo estava sob a inspiração. Ele diz, por exemplo, em uma das passagens aqui que eu coloquei, que Cristo é revelado nele e que as pessoas são salvas por causa, como ele diz, do meu evangelho. Então, assim, imagina você falar assim, né? Marcelo foi salvo por causa do meu evangelho. Com que autoridade eu tenho para dizer que é por causa do meu evangelho que o Marcelo é salvo, né? Mas Paulo afirma isso em um dos seus textos, que era por causa do seu evangelho que as pessoas estavam sendo salvas. Ele tinha a consciência de que ele havia sido chamado de um modo especial e estava sob inspiração. Mas uma coisa não anula a outra. Mesmo porque o próprio Senhor Jesus deu aos discípulos a autoridade de repercutir o Evangelho. E não somente a eles. Porque qual é o Evangelho que os discípulos tinham que repercutir? O Evangelho da ressurreição. Vocês vão logo, vocês são testemunhas dessas coisas. É o que ele diz lá em Lucas, capítulo 24. Vocês são testemunhas dessas coisas. Né? E aí só que Jesus apareceu para centenas de pessoas ressurretas. E todos estavam distribuindo, divulgando essa notícia, a ponto de, no livro de Atos, há um registro que diz que toda a cidade de Jerusalém se encheu dessa doutrina. Isso é mais específico. É com respeito à questão que ele fala, que ele se disse chamado antes do nascimento para isso. Aí a nossa doutrina é uma doutrina que ela crê na eleição. Certo? Consequentemente, todo cristão, pelo menos da nossa denominação, é trazer para si essa responsabilidade de que sim, eu fui chamado antes de nascer para pregar o Evangelho. Não é uma questão personalista, é uma questão até mesmo doutrinária, que todo cristão deve ter. Sim, eu entendo o seguinte, todos nós, como primeiro que Paulo, nessa passagem, ele não está falando da salvação, ele está falando do ministério lá em Gálatas, né? Então ele tinha esse entendimento que Deus havia preparado esse caminho para ele antes do seu nascimento. Com respeito à salvação, nós cremos na presciência de Deus, que todos os nossos dias foram planejados. Né? Isso é muito claro nas Escrituras, de que nós não somos fruto do acaso e que a nossa salvação ela não é determinada pela nossa própria decisão. É Deus quem nos escolheu. Né? Deus quem nos escolheu. Tá, esse é um ponto. O outro ponto é a respeito da vocação. Eu entendo que uma vocação aí, ela é resultado da primeira. Essa vocação de pregar o Evangelho é a vocação da primeira. Eu entendo que todos nós, salvos por Cristo Jesus, somos testemunhas dessa verdade. E como testemunhas dessa verdade, nós temos o dever de falar para as pessoas a respeito desta verdade que um dia nos libertou. Né? Agora, nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer que como Paulo foi escolhido antes do seu nascimento para pregar o Evangelho, nós também somos. Porque nós não estamos falando de um crente comum. Nós estamos falando de uma pessoa que Deus levantou para lançar os fundamentos doutrinários da igreja e que estava sob um processo de inspiração. Então, nós não somos como Paulo, né? Nós não estamos na mesma condição. Mas nós, ouvindo esta palavra, recebendo aquilo que pelos apóstolos nos chegou às mãos, nós temos o dever de maneira fiel comunicar ao mundo. Né? Nesse sentido, sim. Todos nós temos o dever, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. A equipe que está se preparando agora para ir para Guiratinga, no Mato Grosso, da nossa igreja, tem o dever, de maneira fiel, de comunicar essas verdades a todos quanto possível lá no Mato Grosso, agora no mês de julho. Né? Então, esse é um dever.
E todos nós temos o mesmo dever aqui onde nós estamos, né? Inclusive apoiando aqueles que estão indo, com as nossas orações e com as nossas contribuições financeiras. Afinal de contas, somos um só corpo e essa missão não é só de uma parcela da igreja, é de todos nós, né? De todos nós. Então, por essa consciência de chamado tão distinto, conforme insistiu, fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Veja como ele se via, né? Ele foi designado não apenas como pregador, mas como apóstolo. Ele acreditava ter uma grande responsabilidade pessoal e intransferível na pregação do Evangelho, estabelecendo a doutrina final, enquanto os líderes da igreja deveriam repercuti-la, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Então, Paulo ele tinha, primeiro, consciência do seu chamado. Segundo, ele estava tomado por uma outra consciência. Poxa, se eu fui chamado para essa grande responsabilidade e eu não posso transferir essa responsabilidade para ninguém, então eu preciso trabalhar, eu preciso ir adiante, eu preciso avançar, ao mesmo tempo transferindo para os outros a responsabilidade de repercutir aquilo que ele estava estabelecendo como doutrina para a igreja. Além da consciência vocacional da missão, Paulo tinha uma perspectiva étnica e geográfica dela, formando um conceito de universalidade ou de totalidade do ministério do Evangelho. O Evangelho era a causa do seu ministério. Então, por causa do Evangelho, observando a necessidade do Evangelho ser pregado, ele se via chamado por Deus para essa tarefa, né, de modo intransferível. E ele também tinha uma noção étnica e geográfica a respeito desse ministério, dessa missão que Deus lhe havia incumbido de atender. Na perspectiva étnica, Paulo compreendia que todos os povos deveriam ouvir o Evangelho. Simples assim. Só todo mundo. Né? Lá, por exemplo, em Atos capítulo 9, verso 15, nos eventos, né, circunstanciais da sua conversão, é dado o testemunho de que ele havia sido chamado, escolhido para levar o Evangelho não só aos gentios, mas também perante os filhos de Israel. É muito comum nos nossos meios ouvirmos que Paulo foi chamado para os gentios e Pedro foi chamado para os judeus. Isso é parcialmente verdade, porque os registros bíblicos eles afirmam que Paulo havia sido chamado também para os judeus. Isso é bastante claro nos escritos paulinos. Nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 19, verso 10. Vou pedir para vocês abrirem para nós, por favor. Como Paulo via, qual era a perspectiva étnica do alcance do Evangelho que ele tinha. Né? Ele via simplesmente o mundo inteiro, como uma missão, né, que ele precisava cumprir. Então, Atos capítulo 19, verso 10. Quem pode ler para nós aí bem alto? Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Está vendo? É assim que ele via. Ele não pregava só para grego, para gentio. Estava também na sua perspectiva étnica, também os judeus. Vamos voltar no capítulo 9 para conferirmos esse texto, 9:15. Uma outra pessoa pode ler para nós. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Estão vendo? Então, aqui, a Escritura está estabelecendo qual é a perspectiva étnica do alcance do Evangelho. Judeus e também gentios. Agora, capítulo 19 de novo, verso 17. Capítulo 19, verso 17. Chegou a chifrada ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Sobre todos, judeus e também gentios. Agora capítulo 20, verso 18 ao verso 21. Capítulo 20,
versos 18 ao verso 21. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Vendo como que Paulo chegava? Ele tinha essa perspectiva, ele não estava só, não se via apenas destinado por Cristo apenas para o mundo gentílico, mas também para os próprios judeus que nessas regiões habitavam. Agora, capítulo 21, verso 20 e verso 21. Tem outras passagens aqui que eu anotei, mas vamos ver só essa última aí. Capítulo 21, verso 20 e 21. Pode ler. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isso é um testemunho que as pessoas estavam dando a respeito de Paulo, né? Claro, existem aí problemas de compreensão a respeito do ministério dele, mas o ponto aqui é que eles viam Paulo pregando para os judeus, constantemente pregando para os judeus. Então, o ponto aqui é que Paulo compreendia que todos os povos deveriam ouvir o evangelho, tanto judeus como também gregos. Ele se esforçou para pregar aos judeus, e aí de modo mais específico, nós temos essas passagens aí, Atos 18:5, Atos 18:19, Atos 18:28, 1 Coríntios 9:20, onde claramente nós temos o registro de que Paulo pregava a judeus. E se descreveu como apóstolo aos gentios em todas essas passagens, Romanos 11, 13, Gálatas 1, 16, capítulo 2, verso 2 e Efésios 3, de 1 a 2. Ou seja, de todo o mundo não judaico. Simples assim. Nós temos essas outras passagens, né? Embora tenha se dedicado muito mais aos gentios por uma razão estratégica, estabelecida pelo Concílio de Jerusalém, Gálatas capítulo 2, versos 8 a verso 9, foi o Concílio de Jerusalém que tomou essa decisão de que Paulo deveria ser separado para se dedicar enfaticamente ao mundo gentil. Então foi uma decisão do concílio. Para ele, não havia fronteiras étnicas ou discriminação quando se tratava de tornar Cristo conhecido. Tá? Então, nós pregamos para brasileiros e nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação se tivermos ou formos destinados, tivermos a oportunidade de pregarmos para ciganos, para indígenas, para quilombolas, para outros povos estrangeiros do país, quem sabe em outros países aqui próximos ao Brasil ou longe do Brasil, não importa. Do ponto de vista étnico, Paulo não via fronteira. Ele só via, o que ele tinha em perspectiva era o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, portanto, o Evangelho tinha que ser divulgado sem fronteiras étnicas. Mas também Paulo tinha uma perspectiva geográfica. E por isso ele não se sentia impedido por essa visão sobre o Evangelho, sobre o seu chamado e também a sua perspectiva étnica. Paulo não via limites geográficos. Isso justificava a sua perspectiva geográfica de que todas as nações deveriam ser alcançadas. Ele disse ter investido de tal modo na evangelização entre Jerusalém e o Ilírico, Romanos 15, 18 a 21, que já não havia, abre aspas, campo de atividade nestas regiões. Romanos 15, verso 23, 2 versos logo adiante. Interessante, né? Se você pegar o mapa, na nossa apostila, nós vamos ter esses mapas, né? Mas vamos fazer aqui um Império Romano, né? O Império Romano. Aqui estava a Judéia, a Síria. Aí aqui nós temos aquelas regiões mais acima, né? A Bitínia, Galácia,
a Ásia, que está mais aqui, nós temos essas regiões aqui daquela grande região, aí a Macedônia, e aqui estava o Ilírico. Aqui a Macedônia estava aqui, o Ilírico aqui, a Itália, não sei se eu consigo desenhar aqui direito, né? A Itália estava aqui, o Ilírico era aqui. A ideia de Paulo é que aqui a Espanha estava aqui, ó. Nossa, mas que matou mais doido. Paulo, olha só que coisa interessante. Paulo diz que de Jerusalém até o Ilírico, tá? Aqui está a Caia, onde havia a Grécia, a Cilícia, onde depois do naufrágio ele vem para cá e depois ele entra, né? Então, Paulo diz que de Jerusalém até o Ilírico ele pregou o Evangelho, não havia mais campo aqui. E aí, em Romanos capítulo 15, ele mostra um anseio de chegar até a Espanha. Do ponto de vista geográfico, o Ilírico era o meio do caminho. Olha que coisa interessante. Era o meio do caminho. Então, sim, na cabeça de Paulo, ele queria ter uns 200 anos, né? Porque no tempo de vida dele, ele trabalhou muito aqui, só que ele chegou até a metade do caminho. O anseio dele era terminar o caminho. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Outra questão interessante, eu coloquei aí, no nosso estudo, né? Que entre as suas 4 jornadas missionárias, incluindo a viagem a Roma, durante a qual esteve pregando, mesmo preso, Paulo percorreu as regiões da Judéia, Síria, Cilícia, Pisídia, Panfilha, Lícia, Frígia, Galácia, Ásia, Bitínia, Trácia, Dalmácia, Macedônia, Acaia, Itália e as ilhas de Chipre, Cos, Rhodes, Creta, Malta e Cilícia. Desde Jerusalém, ou seja, de Judéia, até a Ilíria, ao norte da Macedônia. Geograficamente, a Ilíria situava-se exatamente no meio do caminho dos seus objetivos, entre a Judéia e Espanha. Ele desejava estender o ministério da palavra até a Espanha, Romanos 15, 24. Ou seja, os limites políticos do Império Romano, chegando aos que ainda não tinham sido evangelizados. A perspectiva geográfica de Paulo, eu diria até política de Paulo, era bastante simples. Ele só queria pregar o evangelho em todo o Império Romano. É bem simples. Começando de Jerusalém, chegou até a metade do caminho. E a intenção dele era chegar até os limites políticos do domínio romano. Né? Você imagina, gente. Você imagina quantos países, quantos povos, quantas línguas, quantas tribos Paulo se vê chamado de um modo especial para levar o evangelho entre os gentios. Sabe aquela coisa assim, eu acredito, uma especulação na minha cabeça, que a responsabilidade dele, que ele tinha, era tão grande, assim, os gentios dependem que eu vá pregar o evangelho, eu não posso perder tempo, eu tenho que enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar, porque eles não podem se perder. Né? Então ele enfrentava e se esforçava e se perseverava por causa desse senso de responsabilidade que a consciência vocacional lhe deu. Deus o chamou para pregar o evangelho entre os gentios. O concílio de Jerusalém confirma essa vocação, impondo sobre ele as mãos e o envia. É o testemunho que ele dá lá em Gálatas capítulo 2, versos 8 e verso 19. O concílio reconhece e o envia. E ele agora está com essa missão e ele quer chegar. Aí o que acontece? Olha só, outro detalhe. Esses aqui são judeus, certo? Uma concentração de judeus, Judéia. Os gentios era só o restante do império. Era só o restante do império. Bem pouco assim o território, né? Então, fica claro que a missão, na teologia de Paulo, compreendia o dever de se pregar o evangelho na base, né? Antioquia da Síria, onde era a base missionária dele. Ficava aqui a 48 quilômetros da cidade de Jerusalém, né? A Antioquia da Síria. Tinha outra Antioquia aqui mais para cima, que era a Antioquia da Pisídia, a região chamava Pisídia, perto de Icônio e Listra. Então, ele compreendia o dever de pregar o evangelho na base, Antioquia da Síria, e entre outras ações, que um esforço não anulava ou subestimava o outro. Pelo contrário, eram somados e revelavam a missão do próprio Deus de refletir a glória de Cristo, como diz João em Apocalipse 5, 9 a 10, entre todos os povos, entre todas as tribos, línguas, povos e nações. A compreensão missionária de Paulo, portanto, pressupunha o chamado e a responsabilidade pessoal
de cada crente para divulgar o Evangelho a todos quanto possível e de ensinar a sã doutrina, edificando a igreja. Em síntese, alcançar, como eu falo no curso de discipulado, alcançar os perdidos e educar os alcançados. No mesmo momento, Paulo tinha aqui, vamos ver a questão da estratégia, né? Paulo tinha basicamente... Repete essa frase para mim, de novo, pastor, essa última questão. Alcançar os perdidos e educar os alcançados. Né? Então, uma coisa pode anular a outra. Evangelização deve ser a causa da educação. Você alcançou o perdido e agora ele precisa ser educado, ele precisa ser santificado, ele precisa agora andar em conformidade com o testemunho de Cristo. Paulo, ele pregava, ele evangelizava, né? Ele pregava, evangelizava, ele ensinava e ele estabelecia liderança. É um método de plantação de igreja de Paulo, né? E isso tudo sem muito guerguere, né? Tudo isso aqui era em breve tempo. Ele entendia que isso aqui é princípio de nascimento de igreja. A igreja com liderança formada, ensinada, que já tinha o evangelho, tinha todas as condições de tocar a igreja. E era muito rápido o processo. Né? Ficava aí anos enrolando, né? Esperando as pessoas repetirem todas juntas em uníssono, né? Os nomes de todos os livros da Bíblia. Não tinha esse negócio, não. Nós somos as 12 tribos de Israel. Vamos ver se alguém aqui sabe. Nossa, tem que ficar aqui mais um ano ensinando. Não tinha esse negócio, não. Aprendeu o básico sobre Cristo e o dever cristão diante dessa doutrina. Paulo estabelecia ali a liderança para dar continuidade à educação cristã e já partir para outras regiões. O tempo era breve, ele sabia disso, ele não podia perder tempo. Então ele pregava o evangelho, ele era apóstolo, saía pregando o evangelho, estabelecendo a doutrina, também a liderança, saía e ia para outras regiões. Né? Isso fazia parte da sua... Nós vamos ver isso agora, a compreensão, por fim, a compreensão paulina sobre as estratégias missionárias. Paulo foi um missionário de longo prazo que utilizou como estratégia viagens missionárias de curtos prazos. Né? Só um parênteses aqui. Minha conversão aconteceu... Por causa dessa questão teológica, tem que explicar, né? No tempo, em 92. Mas, assim, minha conversão aconteceu em 92. Eu já, na minha conversão, já entendi que eu tinha que pregar o evangelho, ser um evangelista, e levar o máximo possível de pessoas para os pés de Cristo, né? E eu comecei a fazer isso levando o pessoal da gangue, que eu fazia parte do Jardim Guanabara, para a igreja. Né? Tive muitas dificuldades com a minha igreja naquela época, entrei em depressão, porque fui rejeitado, né, na igreja, criticado. A gente chegava com o pessoal do mundão mesmo, tudo vestido de preto, cheio de corrente. Eu mesmo tinha vários anéis na mão, correntes, vestido de preto, aquela coisa toda. Minha alma não tinha sido convertida, mas minha roupa não tinha sido convertida ainda, né? Nem minha linguagem, cara, foi carregada de gíria. E aí a gente chegava na igreja e o pessoal ficava meio assustado, como se nós fôssemos fazer alguma coisa de ruim. Não era um novo convertido, né? Como se nós fôssemos roubar, coisa assim e tal. Eu me lembro de um presbítero, né, apontar o dedo da minha cara no fundo, eu sentava no fundo já para não constranger mais ninguém, e levando o pessoal do mundo para a igreja, né? Eu lembro de um presbítero falar que eu estava constrangendo o ambiente da igreja, levando o pessoal para lá, né? Minha mãe estava na igreja e tal. Então foi um período que eu entrei em depressão, foi a primeira e última vez que eu tive depressão, porque eu não servia mais para o mundo. Eu estava sendo rejeitado na igreja, para onde que eu vou? Botaram, estender as mãos assim, para leva Jesus, né? E aí eu entrei em depressão, mas Deus me deu força, saí dessa depressão depois de alguns meses, né? Minha mãe sofreu muito nesse período, e consegui sair dessa depressão e fui enfrentar a liderança da igreja, né? Aí fiz coisas que não recomendo para ninguém, né? Foi afrontar mesmo o pessoal e tudo. E assim, foi difícil. E o pastor na época, ele me ajudou muito também nesse sentido, né? Ele me deu muita força, me defendeu e me ajudou. Mas eu, assim, como eu era rejeitado, eu comecei a fazer trabalhos fora, né? Comecei a organizar eventos evangelísticos no Teatro Goiânia, Clube Social Feminino, Martins Sererê,
E comecei e assim, 4 anos depois, eu estava num trabalho transcultural levado pela minha denominação inteira. Né? 4 anos depois, o primeiro campo foi o Uruguai, né? Pelo que eu estive trabalhando. E essa experiência que eu tive no Uruguai foi uma experiência assim, que me mudou a perspectiva de ministério. Né? Eu comecei a investir em trabalhos de missões de curto prazo. Né? A história é longa, mas durante todos esses anos, eu estive em alguns países da América do Sul, no Brasil, em várias partes, e só no Peru foram 11 viagens, né, que eu estive coordenando à frente, levando pessoas, mais de 20 mil pessoas evangelizadas pessoalmente, mais de 15 mil Bíblias, Antigo e Novo Testamento, Bíblia grande, boa, né? A Juliana esteve conosco numa dessas ocasiões, e nós estivemos no Peru, levando o Evangelho lá. Eu aprendi a fazer muito trabalho de missões de curto prazo. Aí, assim, no começo, eu tive essa dificuldade com a igreja, né, de ser aceito como eu era, mesmo convertido, né? Mas a minha aparência, nós brasileiros temos esse problema, né? Nós julgamos muitas pessoas pela aparência. A minha aparência não era muito, não me identificava muito com o pessoal. A igreja é muito mais conservadora que a nossa igreja aqui, né? E aí tive dificuldade de aceitação e também de adaptação. Isso foi o primeiro baque. O segundo baque foi quando eu comecei a fazer trabalho de missão de curto prazo. Muita crítica de missionários de carreira, de agências, não sei o que e tal, né? E eu recebi muita crítica por causa disso. E eu procurava coisas, né, que pudessem me instruir, me ajudar a responder às críticas que eu estava recebendo. E eu pedi um material de um pessoal lá não lembro agora se foi de Londres, um país lá da Europa, e eles me mandaram 2 livros. E eu fui ler esse material e eu falei, não. Aí eu escrevi um texto sobre essa questão de missões de curto prazo para me defender. Porque eu percebi, através de estudos, pesquisas, que esse era o ministério de Jesus, foi o ministério de Jesus, missões de curto prazo. Eu não percebia isso. E esse foi o ministério do apóstolo Paulo. Esse foi o ministério também do apóstolo Paulo. Né? Então, assim, o missionário de carreira, ele rala, fica no campo anos e anos. Aí vai lá uma missão de curto prazo, uma despesa tão alta, não faz vínculos com uma... Tem as suas dificuldades, isso tem que ser muito bem planejado. Mas, gente, uma coisa não anula a outra. E essa compreensão eu custei ter depois de ter passado por decepções, outras decepções muito sérias. Eu cheguei a pensar em desistir do trabalho de curto prazo. Eu e o André já planejamos já algumas vezes de sermos missionários de carreira, de ir para o país, estabelecer vínculos e viver o resto da vida no país ali. Já tentamos 2 vezes, eu não consegui. Deus deve estar querendo que a gente fique realmente em posições mais estratégicas do que ir para um país e viver o resto da vida ali. Né? Eu já tentei 2 vezes, 2 países. Né? Um foi o Peru, o outro foi a Guatemala agora recentemente. Está com tudo pronto para ir embora para a Guatemala agora em janeiro. Explodiu o vulcão. Imagina, agora esse momento que mais precisa de missionário. Agora é o momento. É hora de fugir, agora mais precisa de missionário. Então, assim, essa é um pouquinho da nossa história, mas eu estou dizendo isso porque aquilo que nós vamos ver aqui agora, sobre a estratégia de Paulo, gente, isso aqui é encorajador para nós. Encorajador. O trabalho de missão de curto prazo, a nossa igreja tem feito isso, o Ministério de Jovens tem feito isso no meio do primeiro semestre, todo ano. O Projeto Sem Fronteiras no mês de julho, e é desejo do meu coraçãozinho, desde o ano passado, ainda não conseguimos fazer isso, ter uma missão no segundo semestre entre pais e filhos. Tá? De pegar os nossos filhos pequenos, que não têm condições de ir para lugares tão difíceis como o Ministério de Jovens vai, o Projeto Sem Fronteiras vai, e fazemos missões entre pais e filhos no segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue isso mais adiante, com a graça de Deus. Mas veja só, Paulo foi um missionário de longo prazo que utilizou como estratégia viagens missionárias de curtos prazos. Não é preciso esforço para perceber no livro de Atos e nas epístolas paulinas. Ele realizou frequentes missões de curto prazo a diversas regiões como a Pisídia, Panfilha, Cilícia, Macedônia, Galácia, Ásia, dentre outras. Raramente permaneceu longos períodos de anos ou meses em um único local. As exceções foram 2 apenas. Cidade de Corinto, onde provavelmente ele ficou 1 ano e meio, Atos capítulo 18, verso 1 ao verso 18, e Éfeso, prováveis 3 anos. Tá? Isso está registrado em Atos 19, verso 8, 10 e 22. E ali você tem uma informação sobre períodos que ele permaneceu na cidade
de Éfeso. Ele vai, depois ele volta, então se somando assim, dá mais ou menos entre 2 anos e meio, 3 anos, o período que ele ficou em Éfeso. Fora esses 2 períodos aí, né, que ele teria ficado na cidade de Corinto, entre 1 ano e meio, e em Éfeso, prováveis 3 anos, você não vê Paulo ficando muito tempo mais nas regiões, nas cidades que ele visitava. Embora não tenha se dedicado por toda a vida em um único local, o seu compromisso de pregar o Evangelho para o máximo de pessoas possível foi para toda a sua vida. Tá? Desde o novo nascimento até sua morte em Roma, sua história revelou que o compromisso de ser testemunha eficaz de Jesus Cristo independe do tempo de permanência ou condições favoráveis de um local. A questão central não foi o tempo, nem a forma de trabalho, como ele deixa muito claro em 1 Coríntios 9, 19, tá? E também os versos 22 até o verso 23. A maneira como ele se adaptou ali, por exemplo, os versos 22 ao capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo mostra pelo menos 3 grupos que ele se adaptou para pregar o Evangelho. Né? Já estamos terminando. Mas pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo que ele fala é o grupo dos judeus. Né? O segundo grupo é o grupo dos sem lei, ou seja, dos gentios. O terceiro grupo é o grupo dos fracos. Os fracos na fé. Tá? Porque dentro de judeus e gentios, tinha os crentes que se escandalizavam com tudo. Capítulo 8 mostra isso, questão de comer carne sacrificada a ídolos. Ele fala que comer no começo não recomenda nada a nossa alma a Deus. Mas por causa da fragilidade de fé dos outros, para não servir de pedra de tropeço aos fracos. Ele fala que a favor dos fracos, ele também agiu como se fraco fosse. Porque o objetivo maior dele, e ele vai falar isso no verso, acho que o verso 23, e tudo ele, verso 23 ou verso 24, agora não me lembro, acho que é 23. Tudo faz por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, para ele, essa questão de metodologia, a gente muda de acordo com o ambiente. O princípio que não muda, que é pregar o Evangelho ao máximo possível de pessoas, era assim que ele entendia. O propósito que deveria ser alcançado é esse. É anunciar o Evangelho, como ele diz nos versos 16 ao verso 18 do capítulo 9. Anunciar de graça o Evangelho. Não impondo para as pessoas nenhum tipo de impedimento para que recebam o Evangelho. Mas como vamos receber o apóstolo Paulo aqui? Nós não temos condições de pagar a passagem dele, não temos dinheiro para dar uma oferta para ele, nós não temos local para hospedá-lo com dignidade. Paulo diz, olha, já nos primeiros versos do capítulo 9, verso 1 até o verso 15, ele vai falar dos direitos que ele realmente tem por ser um pregador do Evangelho, mas se ele não estava exigindo nada da igreja, porque o que ele queria era anunciar o Evangelho de graça, porque de graça foi que ele recebeu o Evangelho, e ele queria comunicar isso para a igreja, não se valendo de nenhum dos seus direitos. Nenhum dos seus direitos. Né? Então veja como que ele pensava essa questão de estratégia. Ele se adapta a tudo. O que precisa ser preservado é a pregação do Evangelho. Isso que é mais importante. E a favor do Evangelho, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Por que preferiu se dedicar aos trabalhos missionários de curto prazo? As melhores respostas talvez encontramos na consciência que possuía quanto à sua vocação e responsabilidade para com os gentios. O campo era incrivelmente maior que a dos judeus, como eu mostrei aqui, e no seu senso de urgência, pois esperava pelo retorno de Cristo em seus dias. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Ele tinha essa sensação de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E ele transfere isso de tal modo para os Tessalonicenses, que eles, como disse na semana passada, eu acho, que eles chegaram até algum grupo lá e resolveram ter parado de trabalhar. Então, tal estratégia lhe permitiu difundir o Evangelho rapidamente, estando em liberdade ou preso, especialmente através daqueles que por ele foram alcançados. Lá em Filipenses ele mostra isso, mesmo preso, as pessoas alcançadas por ele estavam difundindo o Evangelho. Como ele diz, quer por pretexto ou por texto, não importa o que está acontecendo, é o que mais importa, né? É que o Evangelho está sendo divulgado. Contudo, para que essa estratégia fosse mais eficaz ainda, priorizou as referências de maior influência, dedicando atenção aos grandes centros urbanos, praças, escolas filosóficas, como a escola de Tirano, Supremo Tribunal, que é o Areópago, lá em Atenas,
as sinagogas e pessoas religiosamente influentes, como Crispo, Sóstenes, Priscila e Áquila, que estavam dentro da sinagoga quando ouviu Paulo falar e se agregou ao apóstolo Paulo, se tornando um dos seus principais companheiros. Além de outras pessoas socialmente importantes, como em Atos capítulo 17, verso 4 e 12, mulheres distintas. Eu fui procurar essa palavra distinta no Novo Testamento, o significado, né? Essa palavra é uma palavra que diz respeito a primeiro, né? Essa palavra distinta significa uma pessoa de destaque social importante, talvez até econômico, como donos de estabelecimentos comerciais, pessoas que tinham realmente uma condição social bastante distinta. E Paulo focou nessas pessoas para tornar o ministério de divulgação do Evangelho ainda mais influente. A gente aprende isso em missões, quando a gente estuda missões transculturais. Por exemplo, um exemplo, né? Uma vez eu fui numa aldeia indígena aqui no Tocantins, uma aldeia Carajá, e aí nós fomos instruídos a focar muito a nossa atenção em cativar a confiança da cacique, era uma mulher, da cacique lá. E nós chegamos na aldeia e a mulher não saía de dentro da toca de jeito nenhum. Foi um maior luto para conseguir tirar aquela mulher daquela toca. O foco era conquistar a confiança dela, porque se ela aceitar nos receber, a tribo inteira aceita. Se ela estabelecer como as coisas vão funcionar dentro da aldeia, todo mundo aceita. Então, o foco do nosso era ela. Né? A gente aprende muito isso em missiologia, que é de trabalhar com as pessoas mais influentes, porque são elas que exercem influência sobre os outros, e os outros estão olhando para o que elas pensam, falam e fazem. Tá? Então, você quer ganhar um todo, você vai nas pessoas estratégicas. Paulo sabia que tinha pouco tempo, então ele ia diretamente para praças, como eu coloquei aqui, o Areópago, escola de Tirano, as pessoas mais influentes, sinagogas. Ele chegava na cidade, procurava uma sinagoga, ia para a sinagoga, era uma questão de estratégia. Tudo fez parte de um plano estratégico a fim de provocar a rápida propagação do Evangelho nas regiões através dos crentes alcançados, tanto judeus quanto gentios. Esses rapidamente eram edificados na doutrina, os líderes eram estabelecidos e comunidades cristãs eram organizadas. Muito bem, irmãos. Para nós, hoje, era só isso mesmo que eu gostaria de destacar, né? Como Paulo enxergava a missão. Ele via a missão a partir da causa, o Evangelho. Ele via a missão a partir do objetivo, que era de cumprir aquilo que lhe cabia como responsabilidade vocacional, e ele então se valeu de estratégias para, de modo eficaz e rápido, difundir o Evangelho do Senhor Jesus. Ele fez isso com maestria, né? Servindo de exemplo para todos nós. Então, essa era a perspectiva missionária, de missões que Paulo tinha e praticava, né? E serve para nós como motivação, para que investamos um trabalho missionário a partir da nossa própria vida e a partir daqueles que Deus, de modo especial, chamou e tem levantado o nosso meio para essa tarefa. Amém? Amém. Nós temos um missionário, não vou falar o nome dele, que está gravado, que está agora em regiões do Oriente Médio, no aeroporto, foi recolhido o passaporte dele e está passando por algumas dificuldades e requer as nossas orações, tá bom? Tanto ele como um pastor do Iraque. Então, o pessoal está tudo com armas em volta e tal, nós estamos orando, pedindo a Deus para livrar o nosso missionário dessa situação. Ele foi para visitar missionários na região e foi surpreendido com esse problema no aeroporto, né? E estava pedido de sair, e nós estamos esperando para que Deus abençoe a vida dele e ele possa voltar para casa. Vamos aproveitar esse momento, vamos orar por ele, né?